E o lúpus, ele, afinal, é uma doença bastante frequente, bastante prevalente quando a gente considera a população geral? Bem, com certeza, dentre as doenças reumatológicas, é um dos mais frequentes diagnósticos que nós vemos no dia a dia. Mas quais são as suas características epidemiológicas? De uma maneira geral, a gente vai ter características que variam de acordo com o sexo, com a idade do paciente, com a etnia ou mesmo a sua região geográfica, ou seja, onde o paciente mora. Se você considerar ali a faixa etária de pacientes entre 15 a 45 anos de idade, você vai ter 9 mulheres para um homem atingido pela doença, ou seja, é uma doença muito mais frequente no sexo feminino. Quando a gente considera aqueles casos de lúpus que ocorrem nos extremos etários, ali em crianças ou idosos, essa proporção ela se torna menos discrepante, havendo ali uma relação de 3 crianças do sexo feminino ou idosos do sexo feminino para uma criança e idoso do sexo masculino. E a nefrite lúpica, ela é um diagnóstico bastante frequente, principalmente ali naquela população entre os 15 e 45 anos de idade. Até metade dos pacientes com lúpus que estão nessa faixa etária vão ter nefrite lúpica, ou seja, o rim ele é um alvo bastante frequente da doença. E de uma maneira geral, isso vai ter especial importância porque os pacientes com nefrite lúpica têm sobrevida menor do que aqueles pacientes lúpicos que não apresentam manifestações renais. Então, a presença desse achado confere pior prognóstico ao paciente. E também a frequência com que o paciente é acometido pela nefrite lúpica depende também de vários fatores epidemiológicos. Por exemplo, muito embora o lúpus acometa preferencialmente mulheres, a nefrite lúpica acomete igualmente homens e mulheres. Então, um homem com lúpus tem a mesma chance de ter nefrite lúpica que uma mulher com lúpus. No tocante à etnia, a gente percebe que indivíduos caucasianos têm risco menor, ali em torno de 30%, negros, hispânicos e asiáticos têm risco muito maior de, sendo lúpicos, cursarem com nefrite lúpica, ali em torno de 40 a 60% dos pacientes negros e hispânicos vão ter essa apresentação renal da doença. E nesta população também, principalmente negros e hispânicos, a nefrite lúpica tem um pior prognóstico, ou seja, ela responde menos à imunossupressão e está associada a pior desfecho e evolui mais frequentemente e mais rapidamente para a hemodiálise a despeito da terapia. Então, perceba que há considerável variação da epidemiologia dependendo dessas características epidemiológicas. O que mais nós podemos dizer? Qual é o prognóstico geral da nefrite? Bem, de uma maneira geral, o prognóstico ele também varia em função de diferentes fatores. Desde fatores como a idade, por exemplo, o prognóstico ele tende a ser mais grave quando a nefrite lúpica ocorre em crianças. Tende a ser um prognóstico igualmente ruim, mas um pouco menos ruim quando acontece em adultos. O prognóstico da nefrite lúpica tende a ser mais grave, como eu comentei anteriormente, quando acomete negros e hispânicos principalmente. Da mesma maneira, respondem menos à terapia. Então, e vai depender, obviamente, da classe histológica. Há classes histológicas do lúpus que representam a inflamação mais agressiva do rim, principalmente a classe 3 e a classe 4. Então perceba que se nós considerarmos a população da nefrite lúpica geral, a sobrevida em 5, 10 anos do rim é de 11 a 22%, né? Mas se nós considerarmos especificamente a classe 4, o risco desse paciente evoluir com doença renal em estágio terminal, ou seja,
evoluir ali para um clearance menor que 15 ml por minuto em 15 anos é de 44%, ou seja, quase metade dos pacientes vão evoluir para a fase final de doença renal crônica e, consequentemente, precisar de hemodiálise em algum momento da evolução, se não evoluírem com óbito. Então, como eu comentei anteriormente, os pacientes que têm nefrite lúpica, eles têm uma maior chance de morte do que aqueles pacientes sem nefrite lúpica, ou seja, apenas com outras manifestações extra-renais ali do lúpus eritematoso sistêmico. E esse risco é ainda maior para aquele paciente que tem nefrite lúpica e reduziu significativamente a função renal, ou seja, é aquele paciente que já está ali com DRC estágio 4, estágio 5, e o prognóstico é ainda pior para aquele paciente com nefrite lúpica que evoluiu em diálise. Então perceba que o prognóstico vai evoluindo de acordo ali com a queda da taxa de filtração glomerular também. E por que é importante o tratamento? Porque o prognóstico melhora consideravelmente se nós alcançarmos a remissão do quadro com o tratamento imunossupressor. Veja que a sobrevida renal em 10 anos é de 95% se nós alcançarmos a remissão total com o tratamento.